pastor Luiz, da igreja Restaurando Família. Ontem eu falei do pastor Betinho, estava aqui ontem. Eu falava para o pastor Betinho que na nossa última reunião que a gente teve de aliançados, nós declaramos que as nossas amizades estão acima dos nossos ministérios, né? A nossa amizade está acima dos nossos ministérios. E isso nós temos conservado, meus amados. Nós temos conservado a nossa amizade. Já conheço o pastor Luiz há um bom tempo. Tem sido meu confidente também. De vez em quando a gente senta para confidenciar. E a gente precisa, viu, amada? Precisa ter um pastor para a gente poder estar conversando, batendo um papo, abrindo o coração. E o pastor Luiz é esse amigo, né? Está com a sua esposa, a pastora Valéria. Obrigado por estar conosco. E ele tem uma palavra de Deus para o nosso coração essa noite. Amém? Você crê nisso? Se coloque em pé, vamos orar por ele. Essa questão da Rosângela que está ali, a Rô também que fazia um tempo que a gente não via. Obrigado, Rosângela. Está com a gente ali, com a família ali. Deus abençoe cada um. Estende as suas mãos para cá. Obrigado, Jesus, pela vida do teu filho, Pai. Seu Deus, teu servo, a família dele, o ministério dele tem sido, Seu Deus, também uma bênção para o nosso ministério, Deus. Há alguns anos, Senhor Deus, nos aliançou e desde esse tempo nós temos estreitado, Senhor Deus. Senhor Deus, a amizade. A tua palavra diz em Provérbios, há amigos mais chegados que o irmão. E assim eu vejo a vida do pastor Luiz, da pastora Valéria, Senhor Deus. Senhor Deus, essa família que o Senhor colocou, Senhor Deus, para que nós pudéssemos andar em aliança, andar junto. Obrigado, Deus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra através da vida do teu filho. Como eu sempre oro aqui, ó Deus amado, coloca um anjo com uma espada desembainhada nesse altar, para que a tua palavra tenha liberdade e liberalidade no nosso meio. Guarda a casa do teu filho, guarda a família dele, Senhor Deus. Senhor Deus, coloca eles no esconderijo do Altíssimo. Dê autoridade para o teu filho, para que a tua palavra alcance o propósito para a qual ela vai ser liberada hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, a igreja do Avivamento, a paz do Senhor. Pode se sentar, fique à vontade, estamos na casa do papai. Eu estou muito honrado e também estou muito nervoso. É uma responsabilidade muito grande, mas sabe quando você recebe um convite para ser padrinho de casamento? Qual é a sensação? Uau! Lembrou de mim? Quando eu recebi o convite, meu Deus, que privilégio, que coisa boa. Eu quero agradecer, bispo, apóstolo, a família Aliança, porque nós nos tornamos uma igreja só, né? Graças a Deus, assim também como Amanhecer com Jesus, montes de adoração, nós nos tornamos uma igreja só. Somos uma família, ligada, bem ajustada, né? E cada dia mais o Senhor vai se revelando para nós e nós vamos nos conhecendo. Graças a Deus por isso, amém? Eu sou o pastor Luiz, casado para sempre com a pastora Valéria. Glória a Deus. Oi, oi, oi. Tem como vocês colocar o primeiro banner da aliança? Põe aqui, tem algo de Deus para vocês aqui. Quando foi fundado? Coloca desde 1995. O banner principal. Põe aí. Desde 1995 nasceu o Ministério Aliança. E eu aprendi que igreja não se abre, mas ela se nasce. Ela nasce com propósito. Você acredita nisso? E 1995, apóstolo, é um ano maravilhoso da minha vida. Vocês acreditam nisso? Tem aqueles anos que você fala, você nunca esquece. Mas 1995, pastor Toledo, foi o ano que eu comecei a namorar essa linda mulher. Dezembro de 1995. Olha que bem. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Porque quem encontra uma boa esposa, encontra o favor de Deus. Então tem que aplaudir o nosso Deus, porque eu encontrei esse favor. Glória a Deus. Em 1995 também, eu estava em transição de mudança de um quartel para o outro. E tudo foi de uma forma assim,
sobrenatural, queridos. Porque eu estava numa unidade que eu trabalhava 24/48 e o meu pastor falou assim: Luiz, você quer mudar de horário? Se quero, pastor, mas aquele quero, sabe? Meio desconfiado. Você quer mesmo mudar de horário? Quero. Então vamos orar. E aí, o Senhor usou uma pessoa muito abençoada, falou assim: eu estou vendo você, querido, com um envelope na mão, e esse envelope você está indo para outro lugar. Para resumir, cheguei para trabalhar no dia e toda a corporação estava em forma, uma equipe que saía, uma equipe que chegava, e o sargento falou assim: Luiz, sim senhor, você não faz mais parte desse quartel. O quê? O que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi orar e pedir oração para que acontecesse um milagre. Porque era difícil mudar de uma unidade e principalmente mudar de um quartel. E Deus mudou e eu fui para outro quartel que todo dia podia estar em casa, que todo dia podia estar na igreja. E assim Deus fez em 1995. Glória a Deus. E assim o Senhor continua operando e abençoando quando nós entramos em sua presença. Quero agradecer ao Senhor Jesus, porque estamos prestes a fazer 12 anos de ministério, sendo 10 aliançado com essa igreja, com esse povo maravilhoso. E você anda tanto tempo com as pessoas, você começa a parecer com elas, sim ou não? E você começa a entender as pessoas, os pastores, apóstolos aqui, mesmo que não falem muita coisa. Um bom dia do apóstolo para mim é um relatório que ele quer da minha vida. Um bom dia meu pastor. Então eu falei: Valério, o apóstolo quer saber algum relatório, eu tenho que passar o relatório para ele. É tão bom andar com vocês, é tão bom estarmos em família. Por isso que o Salmo 133 é bem claro: quão bom e quão suave é que nós, irmãos, vivemos em união. É como óleo precioso que desce da cabeça, chega a barba e vai até as orlas das vestes de Arão. Não é? Não é gostoso, irmãos? Então, quero compartilhar com vocês uma palavra em Mateus, capítulo 15. Aleluia. Vocês veem como a gente anda tanto tempo junto. O bispo muitas vezes não está junto, e eu falo assim: o bispo não vai querer que eu compre essas coisas quando a gente faz o reencontro. Teve um ano que ele me mandou sozinho para 25 de março, eu falei assim: se o bispo estivesse aqui, ele não ia deixar eu comprar. Não, vou comprar. Olha como é bom andarmos juntos, não é verdade? É maravilhoso, eu sempre falo isso. E nós andávamos, Mateus 15, verso 29, amém? Fala sobre a segunda multiplicação dos pães, amém? Quantas multiplicações aconteceram no tempo de Jesus de pães? 2. Está lá em São Mateus 14 e também agora em Mateus 15. Mas eu falo para vocês que eu contemplei a terceira multiplicação de pães, pastor Jailson. Sábado passado eu vi a multiplicação de pães. Né, Renata? E começou a vir gente, e falou assim: irmão, fica calma, que quanto mais tira, mais tem. Fique calma, quanto mais tira, mais tem. Deus está aqui multiplicando, e foi maravilhoso. Sobejou, 12 cestos, 7 cestos, e quanto mais tinha, mais Deus tinha para multiplicar. Então, hoje o Senhor tem uma palavra para nós. Deus está, aleluia, nos dando a direção para esses tempos, que muitas vezes nós perdemos a confiança em Deus e acreditamos mais no que nós estamos vendo, nas nossas condições físicas e financeiras e qualquer outra coisa, e esquecemos que tem um Deus que vela e cuida de nós. E aqui, em Mateus 29, vamos ler que o Senhor vai falar conosco, a segunda multiplicação dos pães. Saiu Jesus dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, o cego, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele o curou.
O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Aleluia! Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque pode desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Aleluia. 7, respondeu eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e entregou aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. E se ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobejaram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdá. Amém? Glória a Deus por isso. O que me chama a atenção nesse texto, queridos, é quando Jesus fala para os seus discípulos. Ele olha no 32 e ele fala: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque pode desfalecer no caminho. Vocês oram comigo mais um pouquinho? Por favor. Querido Deus e soberano Pai, que festa linda, que festa maravilhosa, Senhor. Meu Deus, assim como, meu Deus, em Caná da Galileia, aquele casamento não seria o casamento tão citado se o Senhor não tivesse presente naquele casamento. Aquele casamento não teria, meu Deus, uma mudança, uma transformação de água em vinho se o Senhor não tivesse. Meu Deus, por 30 anos o Senhor se faz presente nesse lugar. Por 30 anos o Senhor tem transformado as vidas. Por 30 anos o Senhor tem levantado homens e mulheres, meu Deus, para servir ao teu reino e à tua vontade. Por 30 anos, meu Deus, o Senhor tem gerado pérolas neste lugar. Por 30 anos a oração deste lugar tem sido ouvida no teu trono. Por 30 anos, meu Deus, o Senhor tem operado prodígios e maravilhas. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido resgatadas do pecado. Por 30 anos, meu Deus, eu creio, mas o Senhor continuará efetuando a tua obra neste lugar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Toda palavra do Senhor, quando ela é aberta, o Senhor traz um segredo para nós. Dentro desta palavra, uma palavra que o Senhor traz no altar, dentro desta palavra, o Senhor está revelando os seus segredos para o seu povo, amém? Aleluia! E o Senhor, Ele oculta, Ele esconde essas coisas dos sábios e entendidos e revela aos seus pequeninos, porque assim é o prazer do Senhor fazer, amém? O que é um segredo? Segredo é um assunto sigiloso. Você não vai contar um assunto sigiloso para qualquer pessoa, não é verdade? O segredo é algo que podemos ter acesso, algo que só se revela a alguém que é muito chegado. Vocês viram que o bispo confidenciou algo aqui com vocês, e eu sou grato por ter dado o ombro e continuo também recebendo conselhos. O Senhor Jesus disse em São João 15:15, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, amém? Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então eu creio que aqui tem amigos e amigas de Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor trará revelações para vocês dos céus. Eu tenho certeza que algo que está no coração de Deus vai ser revelado para vocês nessa noite. Uma noite de festa, uma noite festiva, uma noite de gratidão e celebração a este Deus que tudo pode, tudo fez e fará em nossas vidas, amém? Como podemos perceber? Não pode haver revelação de um segredo sem que haja um laço de uma profunda
amizade. Não pode ser uma amizade superficial. Hoje você está comigo, amanhã você não está. Hoje você fala que você acredita em mim, amanhã você fala assim, não acredito mais em você. Mas quando nós estamos nos pés do Senhor, acreditamos que o Senhor tem se revelado para nós através da nossa comunhão com Ele, através da nossa sinceridade com Ele, amém? O Salmo 25, 14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Aleluia! E Ele fará saber o seu conserto. Aleluia! Como é maravilhoso saber que o Senhor não tem escondido os seus segredos para nós. Como é maravilhoso. Todos os dias, quando nós nos debruçamos diante do Senhor, quando nós deitamos no seu colo, Ele começa a falar os mistérios para a nossa vida. Aquilo que nos chegou no coração, o Senhor traz para nós a revelação. No texto que lemos em Mateus 15, nos fala que Jesus chamou os seus discípulos. Note que ele estava ali com uma grande multidão, amém? Multidão de pessoas. Sempre haverá uma separação entre multidão e discípulos. Agora eu pergunto para vocês, qual desse grupo que vocês se encontram, que nós podemos nos encontrar? No grupo dos discípulos ou no grupo da multidão? Muitas das vezes o que acontece nos dias de hoje, nós queremos sair do discipulado e ir para o lugar que nós seremos anônimos, não seremos conhecidos, e entramos no meio da multidão só para receber, entramos no meio da multidão só para ver, aleluia, a multiplicação dos pães. Mas quando o Senhor nos chama para uma responsabilidade, discípulo, ele é chamado para uma responsabilidade, discípulo é chamado para ser como seu discipulador, amém? Quando nós entramos na visão celular, minha esposa não queria nem ser pastora. Nós não entendíamos o que era ser pastor ou pastora. Nós estávamos 2 anos como pastor, servindo a igreja só pela força do nosso braço. Sabe o que é isso? E você vai ter que ser nosso pastor, Luiz. Não tem outro atrás de mim, não, vai ter que ser você. Porque eu disse para vocês que igreja, ela não se abre, amém? A igreja, ela nasce, e Deus nasceu dentro do meu coração uma igreja, nasceu dentro do meu coração um povo, que o Senhor fosse, sai agora do anonimato, sai agora da sombra, sai agora de trás das ovelhas, porque eu tenho uma obra para realizar através da sua vida. E eu falei, Deus, mas como eu vou? Eu não sei nada, apenas o que eu fazia era sentar do lado do meu pastor, e em vez em quando eu tinha uma oportunidade para trazer uma palavra, mas isso ainda era pouco para aqueles que querem ser discípulo. Eu pergunto para vocês, amados, quem quer ser discípulo aqui do Senhor Jesus? Quem quer, aleluia, verdadeiramente sair do anonimato, sair do meio da multidão, só esperando, só para receber? O Senhor hoje tem um segredo para revelar para vocês e para mim. Aleluia. Em Jó 5,9 diz, ele faz coisas, Jó era maravilhoso, ele diz assim, ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se pode conter. Como é que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer num coração que está acessível. Eis que estou à porta e bato. Ele entra, ele mora, ele habita e ele realiza os seus desejos, porque a vontade de Deus é soberana, muito mais do que a minha vontade, do que a sua vontade. Basta que nós possamos abrir a porta, assim como está escrito lá em Lucas 19, que Zaqueu abriu a sua porta para Deus. Zaqueu abriu a porta para Jesus. Aleluia, deixando de sair da multidão e agora sendo um discípulo, deixando que Jesus entrasse em sua casa e fizesse morada. E quando Jesus entra numa casa verdadeiramente, e quando nós entendemos que possamos agora sair da multidão e andar com Jesus, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus vai falar diante de uma dificuldade: o que é que vocês têm? O problema está aí, mas Jesus pergunta: o que é que vocês têm? O que é que o Senhor perguntou para Moisés diante do mar vermelho e Faraó atrás? O que é, Moisés, que você tem na mão? O que ele disse? O que é que vocês têm na mão?
Jesus agora não vai perguntar para eles na multidão se tem um menininho que tem pães e tem peixe. Jesus não vai perguntar, Jesus pergunta para eles: o que é que vocês têm? No Mateus 14 tinha um menininho, tinha um rapazinho, mas agora o Senhor pergunta: o que é que vocês têm? O interessante é que nós andamos com Jesus há 20, 30, 40, 50, 10, um ano, e muitas das vezes nós passamos por mesmas situações e a gente ainda questionamos a Jesus: Senhor, por que isso? Senhor, como fazer? Ei, está tão perto Mateus 14, não está? A primeira multiplicação. Um menininho se dispôs, trouxe até Jesus 5 pães e 2 peixes, foi apresentado. E quantos homens comeram? Mais de 5.000 homens, sem contar homens e mulheres, sem contar crianças e mulheres, sim. Agora, bem pertinho, eles passam por a mesma situação. E agora Jesus fala: o que é que vocês têm? Porque eu olhei para esse povo e tenho compaixão deles. Eu olhei para esse povo e eu tenho compaixão deles. E eu não quero despedi-los sem que eles comam algo, sem que eles recebam algo. Porque se eles forem da maneira que estão, eles vão se sucumbir. Eles vão ficar fracos. Olha aí, pastora. Olha aí. O pastor não trouxe a palavra sobre a multiplicação do azeite e da farinha? Aleluia. O que Deus tem para nós, queridos irmãos, aqui nessa noite é um segredo que o mundo não conhece. Um poder que está nas minhas mãos e nas suas mãos. Mas esse poder, ele só vai acontecer para os discípulos. Não é a multidão que multiplica. Pegou a visão? Não é a multidão que multiplica, não é a multidão que reparte, mas são os discípulos. Glória a Deus. Muitas das vezes nós queremos ficar na posição da multidão, mas nunca vai multiplicar, porque está só esperando. Quem multiplica é quem reparte. Quem multiplica é quem reparte. Isso é claro na visão de Deus. O primeiro segredo desse texto: o Senhor se importa com você. Fala: o Senhor se importa comigo. Sabe aquele momento que você tem? Ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não ouve as minhas orações, e toda aquela ladainha que a gente já conhece do nosso, quando tem aqueles momentos de Elias ir para a caverna. Senhor, eu quero a morte, porque Jezabel está matando todos os profetas. Senhor, eu fiz, eu orei, eu matei, eu desafiei o povo, e agora, Deus, eu vou ser morto. Nós não perguntamos isso para Deus também? Senhor, eu fiz isso. Senhor, meu Deus, eu fiz célula há tantos anos, e agora célula, isso e aquilo, o pessoal se debandou, o pessoal foi embora. Senhor, eu fiz um jantar para 100, veio 5, e sabe aquela conversa que você tem com Deus, colocando diante de Deus, e você fala: Senhor, não olha mais para mim, não é possível. Vivemos dias de extremo egoísmo, dias em que a indiferença ao nosso derredor torna-se cada vez mais gritante, sim ou não? Amados, como o mundo está mais voltado só para o seu quadradinho. Tornou-se comum a passagem descrita pelo Senhor Jesus sobre o bom samaritano, que está lá em Lucas 10, 30 até o 35. Um homem muito eloquente, muito cheio da palavra, muito conhecedor das escrituras, ele chega até Jesus e fala: Senhor, o que é necessário para que eu herda a vida eterna? A Bíblia nos diz, e é bem claro, que ele fala ali para testar Jesus, conhecer quem era Jesus. E o Senhor falou assim: ama o Senhor teu Deus
de todo o seu coração, com toda a sua alma, e com toda a sua força, e com seu entendimento. E outro mandamento tão grande quanto esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou: Senhor, tudo isso eu faço e obedeço. Então o Senhor vai e viva o que você tem falado. Mas aí, queridos, quando nós somos colocados à prova, quando Deus conhece o coração, ele falou assim: não, isso não está bom, eu preciso melhorar a situação aqui. Então ele falou: Senhor, quem é o meu próximo? Quem é meu próximo então? Talvez ele ia falar: o próximo é o seu outro companheiro que está sentado lá na cadeira. O seu próximo é o seu vizinho, o seu próximo é aquele outro, tudo. Então Jesus falou assim: eu vou te falar agora uma parábola, filho. E aí tem a parábola do bom samaritano, que todos conhecem. E no final Jesus pergunta para ele: quem era o próximo daquele homem caído? Era o sacerdote? Era o levita? O próximo é aquele que inclinou. O próximo é aquele que parou a sua rotina. O próximo é aquele que parou os seus afazeres. Aquele que deixou o seu caminho, a sua jornada, para atender uma pessoa que estava moribunda, caindo, que estava ali quase desfalecendo. Então, a multidão vai ver um caindo do lado e não vai socorrer. Mas o discípulo, ele vai ver, ele vai agir e ele vai ajudar. Amém? Porque o discípulo, ele faz a diferença, porque ele é igual ao seu Senhor. Ele tem compaixão daqueles pelo qual estão passando por situações adversas. Amém? Glória a Deus. Você percebeu a grandeza dessa verdade? Primeiro, Jesus Cristo, ele confronta um conhecedor da palavra, certo? Mas depois, em Mateus 15, ele olha para a multidão e ele tem compaixão daquela multidão. O que ele está querendo dizer? Que Jesus Cristo não muda. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje e será o Deus eternamente, porque o nosso Deus é imutável, ele não muda. Nós podemos mudar nossos conceitos, nós podemos mudar nossos pensamentos, mas o Senhor, ele não muda. Aleluia! Glória a Deus. Mesmo Jesus que confrontou aquele doutor da lei, mesmo Jesus que estava diante daquela multidão faminta, é o mesmo que se enche de compaixão pela tua vida, queridos. É o mesmo que se enche de compaixão por você, homens e mulheres que estão aqui. O Senhor quer nos tirar da multidão, e o Senhor quer nos colocar do lado dele. O lado dele, muitas das vezes o Senhor vai falar que ele não tem abrigo para pousar a sua cabeça. O Senhor tem falado isso para mim e para vocês, mas o mais importante é andar como Jesus andou. Não viver para nós mesmos, mas viver para Cristo. Viver para Cristo. Lá no corpo de bombeiros, bem grandão, na Praça da Sé, estava escrito: quem não serve para servir, não serve para viver. É o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Ele não é diferente, irmãos. Ele conhece a sua dor. O Senhor conhece a sua luta. O Senhor conhece os seus problemas. Mas uma coisa ele te diz: eu me importo com vocês. Eu olho por vocês e tenho compaixão. Vocês acreditam nisso? É uma verdade que tem que ser latente todos os dias no nosso coração. O Senhor cuida de mim. O Senhor se importa por mim. O Senhor se importa com a minha família. O Senhor se importa com meus filhos. O Senhor se importa com as minhas finanças. O Senhor se importa com a minha saúde. Porque assim está escrito em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então o Senhor se importa com a nossa saúde. Sim, o Senhor se importa com o nosso bem-estar, o Senhor se importa com a nossa família. Nunca diga que o Senhor esqueceu da sua família, porque tem um parente nas drogas, tem um parente no álcool, tem um parente longe da presença de Deus, mas nunca fala: o Senhor esqueceu de mim, porque o Senhor não esquece de ninguém, porque o Senhor falou: Senhor, todo aquele pelo qual o Senhor me deu. Aleluia. O nosso Pai nos entregou para Jesus.
E Jesus tem cuidado de nós. Eu estarei convosco todos os dias. Isso é maravilhoso. É ou não é? Glória a Deus. Vocês lembram que o pastor Márcio falou de Jacó? Lembram? Jacó era um menino que vivia na casa de mamãe. Sim ou não? Jacó não era um caçador igual a Esaú. Ele era? Não. Jacó aprendeu a cozinhar. Jacó aprendeu a limpar a casa. Quem dos meninos, dos homens que está aqui sabe limpar a casa? Quem dos homens que está aqui sabe fazer comida? Se não sabe, queridos, vai aprender. Porque o Senhor, assim como tirou Jacó do conforto do seu papai, como o Senhor tirou Jacó do meio da multidão, que estava ali protegido por papai e por mamãe, Deus o tirou, porque Deus queria fazer dele um discípulo, Deus queria fazer dele uma nação, e Deus quer fazer de você uma nação, Deus quer fazer de você um discípulo, mas que para isso aconteça, você precisa sair do anonimato, você precisa sair da multidão, e vir para a frente e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Aleluia! Jacó, queridos, todos sabem que ele enganou o papai. Isaac, todo mundo sabe disso. É uma fofoca danada. Todo mundo sabe, não precisa mais ficar escondido. Jacó, que me perdoe, mas já foi revelado. Jacó enganou seu irmão para tomar a primogenitura, sim ou não? Então Jacó precisou sair do momento de conforto, de lugar de conforto, e ir para longe, para a casa dos seus parentes. Mas sabe o que é interessante, ô Paulinho? Que ele vivia no lugar de conforto, ele vivia ali sob os cuidados da sua mãe, fazia comida, fazia tudo. Mas um dia ele precisou sair, e ele chegou até Betel. E quando ele chegou em Betel, não tinha cama, tinha um chãozinho gostoso, duro, para ele dormir. Em Betel não tinha um travesseiro de plumas, como se fala? Ganso, pena de ganso, não tinha. O que ele tinha? Uma pedra gostosa para repousar. Sabe por quê? Muitas das vezes nós achamos que no meio da multidão nós vamos ficar escondidos para sempre. E sabe o que Deus faz? Eu que vou tirar você da multidão. Eu vou tirar você do conforto para chegar mais perto de mim, para me conhecer face a face. Meu Deus! E aí Jacó teve aquele sono gostoso, que todo mundo sabe. Ele olhou no seu sonho e viu que uma escada ligava até os céus, e aquela escada subia e descia anjo, e ele acordou, irmão. Este lugar não é um outro, esse lugar não é um outro, esse lugar é a casa de Deus. Aí, queridos, um homem que estava desanimado, um homem que estava preocupado, Deus se revela para ele e fala: Jacó, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e o lugar ao qual você coloca os seus pés ou a sua cabeça, este lugar eu darei para você e para a sua descendência como herança. Oh, glória a Deus! Sabe por quê, queridos? Jacó se achava desqualificado. Jacó achava que Deus não teria compaixão dele por causa dos seus feitos. E eu quero dizer para vocês que Deus tem olhado e tem cuidado de nós todos os dias, porque Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Ainda que nós caímos por 7 vezes, Deus vai nos levantar, porque a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele teve essa experiência. Foi dormir no relento, não foi dormir mais no colo de mamãe ou num lugar gostoso, mas Deus teve compaixão dele, amém? Então nasceu uma esperança no coração de Jacó, sim ou não? Ele falou assim: puxa, Deus se revelou para mim, agora eu posso ir.
A glória a Deus. Há esperança para a tua vida, irmãos, irmãs, seja qual for o quadro desesperador em que você se encontra, Jesus de Nazaré está planejando algo ao teu respeito. Tem mais uma passagem que é muito interessante. Vocês lembram do endemoniado de Gadar, o Gadareno, em Marcos 5? Jesus enfrentou uma grande tempestade, ventos, mas chegou ali, não chegou? Os seus discípulos não tinham entendido porque Jesus foi para Gadara, mas o Senhor Jesus Cristo sabia que lá em Gadara tinha um homem que precisava da compaixão do Senhor. Talvez tenha alguém que você conheça que precisa da compaixão do Senhor. Talvez tenha alguém que você precisa ir e dar a ele aquilo que Deus te deu. Mostrar para ele a sua gratidão, a sua compaixão. Vocês entendem isso? Parece difícil? É difícil. Passar o mar revolto é difícil, não é? Mas o que vocês podem fazer por uma alma? Qual é o seu esforço por uma vida? Lembra a passagem dos 4 amigos? E mediram esforços? Assim como o Senhor teve compaixão de nós, vamos ter compaixão das pessoas também. Amém? Talvez você esteja com aquele homem, o dia já estava declinando para a vida dele. Porque quando chegava a lua, o homem ficava doido, não ficava? Prisões não seguravam ele, cadeias não seguravam ele, ele vivia em sepulcro. E há muita gente ainda assim que precisa da sua ajuda. Te prepara, algo de grande vai acontecer. Prepare, igreja. Vocês não estão aqui só para celebrar, mas vocês estão aqui também para receber e entrar nesse manto de glória, nesse mover de festa. Os Salmos diz que há um som festivo, e esse som festivo vem das paredes? Esse som festivo vem do som? Da onde vem esse som festivo? De nós, que nós glorificamos, exaltamos ao Senhor. Você vai acontecer, Deus se importa com vocês. O segundo segredo desse texto, o Senhor está contando o dia da sua vitória. O dia da sua vitória está sendo contado. Glória a Deus. O salmista diz no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que acontece conosco hoje em dia é que a gente não quer esperar o dia da vitória. Nós queremos alcançar a vitória de qualquer jeito. Vitória, venha, vitória. Mas se esperar no Senhor 1 ano, 1 mês, 2 anos, 3 anos, mas o importante é esperar em Deus. Jesus, quando ele falou para os seus discípulos que ele tinha compaixão daquelas pessoas, porque já está comigo, quantos dias estavam aquelas pessoas com o Senhor? 3 dias. O Senhor conhece os dias de escassez. O Senhor conhece os dias e noites que você tem passado de tribulação, de luta por uma pessoa, ou pela própria vida, ou em qualquer lugar, ou no trabalho, ou na escola. Deus conhece, Deus sabe. E você fala: Deus, porque o Senhor não me tira? Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, porque os seus dias de escassez, os seus dias de luta estão sendo contados pelo Senhor para ser transformados e moldar a sua vida para o dia da vitória. Nós não podemos chegar na vitória de qualquer maneira, porque tem um ditado que diz: tudo que vem fácil vai fácil. Por isso que a vida do cristão, nós passamos todo dia pelo funil, todos os dias a porta é estreita, o caminho também é estreito, porque o largo é o caminho que leva para a perdição. Então nós temos que passar pelo funil, nós temos que ser purificados todos os dias pela palavra, nós temos que ser purificados. É difícil, pastor, mas é gostoso depois do resultado. O processo é difícil, o processo é doloroso, mas no final você vai dar glória a Deus. No final você vai dançar como Miriam dançou, porque ela passou pelo mar vermelho andando em terra seca. Passo pela prova dando glória a Deus, dizia assim o nosso irmão Lázaro. Quem é que pode dar glória a Deus mediante um problema, uma situação, uma escassez financeira? Mas só que Paulo falou assim: eu aprendi a dar glória a Deus em momentos difíceis. Olha, queridos, o Senhor está contando nossos dias. O Senhor falou assim: há 3 dias que eles estão aqui comigo. Olha,
Só para que vocês entendam um pouquinho o que é esperar no Senhor. Minha mãe, foi tirado dela minha irmã, quando a minha irmãzinha nasceu. E foi tirado da minha mãe lá na Bahia. E aí minha mãe ficou muito angustiada, ficou deprimida. E ela começou a servir ao Senhor Jesus. O que ela colocava diante do Senhor? Senhor, eu quero a minha filha. Senhor, eu quero a minha filha. A minha filha não me reconhece como mãe. A minha filha não me ama, não me conhece. Mas eu coloco diante de Ti os meus dias de angústia e de dor. E quando minha irmã fez 18 anos, apóstolo, ela falou assim: mãe, eu quero morar com a senhora. Eu quero sair da Bahia, do sertão da Bahia, e eu quero morar com você. Deus está contando os seus dias, queridos. Deus está contando os seus dias. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Nada passa desapercebido. O Senhor é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Porque Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai acontecer, espera no Senhor. Glória a Deus. Talvez você esteja perguntando quando vai acontecer. Talvez a rotina massacra, esbofeteia a sua face. Nunca vai acontecer. Olha aí o Deus que você serve, todo dia fala que vai para a igreja, fala que Jesus vai voltar. Cadê Jesus? Todos os dias. Mas você tem que falar assim: a minha confiança está no Senhor, que fez os céus e fez a terra. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Mas o Senhor vai honrar aqueles que estão com Ele. Amém? O texto diz: já está comigo há 3 dias. Ouça, o Senhor sabe quantos dias você já está aguardando. Quantos dias, quantos meses, quantos anos. Alguém está esperando aqui uma promessa de Deus? Alguém está esperando aqui uma libertação de um parente? A salvação, a cura? Alguém está esperando isso? Glória a Deus por isso. Então, Jacó, lembrando dele de novo, ele estava lá em Betel, Deus se revelou para ele, e aquilo criou nele expectativa, criou nele ânimo, e agora ele falou assim: eu posso esperar no Deus do meu pai, eu posso crer no Deus do meu avô, então eu vou para a casa do meu tio Labão. E o Senhor fez um voto com Deus. Amados, nós não temos feito mais voto com Deus. Eu creio para que esse edifício fosse edificado, e a igreja linda que agora nós estamos vendo, nós não carregamos pedra. Alguém carregou pedra aqui? Mas aqueles que passaram por aqui carregam. E muitas coisas aconteceram para que fosse edificado esse templo, amém? Muitas coisas aconteceram. Talvez um fale assim: mas é o meu apóstolo, e quando vinham os desafios? Hoje nós não temos mais desafio nas igrejas. O coração do homem e da mulher precisa ser conhecido por Deus. Lá em Deuteronômio 8, o Senhor fala: eu coloquei vocês no deserto para conhecer o vosso coração. E tudo agora quanto eu tenho dado para vocês, saibam que não é pela força, mas é eu que tenho dado. Sejam gratos por isso. Então ele fez um propósito com Deus, pegou uma pedra. Muitas das vezes nós não temos nada para oferecer a Deus. Mas se você olhar bem direitinho, você tem a sua vida para oferecer a Deus. Você tem o seu tempo para oferecer a Deus. E Jacó ali, motivado, cheio agora de graça, falou: Senhor, eu tenho essa pedra aqui, e eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu vou derramar óleo sobre ela. Se o Senhor for comigo, me guardar, e tudo me for bem, e ninguém me matar, porque a notícia corre longe, sim ou não? Gente, fofoca corre longe. E não era diferente naqueles tempos. Então Jacó estava preocupado com isso. Mas só que o Senhor estava contando os dias dele. E os dias de Jacó, queridos, começou a ser contado lá na casa do sogro. Conheceu uma menininha, olhou para os olhos dela e se apaixonou por Raquel. É essa que eu vou casar. E muitos de nós jovens, olha, nós jovens, eu voltei lá para 1995, gente, desculpa.
achar que casar é assim, não é? Sem um tostão no bolso. Jacó não era diferente do pastor Luiz. Não tinha um tostão no bolso, como eu também não tinha em 1995. E meu sogro falou assim: meu filho, você quer casar? Quero, meu sogro. Te vira. Eu não posso te ajudar. E só que ele falou isso, eu posso, para os 3 genros. A mesma conversa era essa. Vocês querem casar? Se vira. Tipo assim. E Jacó foi para a casa de Labão. Olhou para Raquel, se apaixonou e falou assim: agora? Aí falou assim: eu vou trabalhar para poder ter. Trabalhou 7 anos. Depois, no dia da festa, encheram a cara dele de pinga, de cachaça, de vinho. Ele ficou embriagado e casou com Lia. Trocaram tudo. Precisou trabalhar mais 7 anos, já eram 14 anos. E o tempo de Jacó, da vitória de Jacó, estava sendo contado. O nosso tempo está sendo contado, da nossa vitória. Aí se passaram 20 anos. Aí Jacó, Deus falou para Jacó, inspirou ele. O sogro dele falou assim: meu filho, você quer algum pagamento, algum salário? O que Jacó falou? Nada quero de você. Gente, nos dias de hoje, se alguém falar para você, quanto você quer ganhar? Nós vamos estipular o nosso valor. Sim ou não, bispo? Nós vamos estipular o nosso valor. E Jacó, depois de tudo isso, irmãos, não quis salário nenhum. Porque Deus estava contando os seus dias, estava preparando Jacó para algo maior. E a Bíblia diz que Jacó fez um acordo com seu sogro. Vocês conhecem essa história? As cabras, as ovelhas, tudo que nascia conforme Jacó queria. Por 10 vezes Labão quis mudar, mas por 10 vezes o Senhor não abandonou Jacó. Por 10 vezes pode vir a luta, a peleja contra vocês, mas por 10 vezes o Senhor vai dar a vitória para vocês, porque o Senhor está contando os seus dias. Espera no Senhor, o dia da vitória chegou, vai chegar. Esperem no Senhor, queridos. Para encerrar, a última revelação aqui, o segredo. O Senhor Jesus não despede quem Ele ama de mãos. Queridos, se vocês acham que estão aqui e vai sair da mesma forma que chegou, alguma coisa da parte de Deus nós vamos levar, sim ou não? Alguma coisa da parte de Deus o Senhor já liberou para vocês, para nós. Eu tenho um maior presente aqui, quer ver o meu apóstolo aqui. Pensei que ele estava em Lambari, só amanhã eu veria. Já vou sair daqui maravilhado, pulando em brasa, em fogo, e falando: só Deus é o Senhor. Estou ganhando um maior presente aqui da parte de Deus. Então diz aqui, quando fazemos uma retrospectiva através da Bíblia, observamos que só o Senhor é bom e Ele sabe amar. Por mais que nós amamos, nós não sabemos amar como Deus. Não é verdade? Em 1 João 4,16 está escrito: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. E no verso 17 diz que Deus é amor. Gente, o Senhor é a essência do amor. Ele é o amor. Então, por mais que nós nos esforçamos para amar, nunca chegaremos à essência de Deus. Amém? Porém, os mais excelentes dos homens, ainda assim, decepcionaram. Um deles foi Abraão. Abraão era excelente, é chamado pai da fé. Sim ou não? Abraão, não sei se já foi dito aqui, quando ele despediu Agar e Ismael, Abraão era rico, sim ou não? Abraão era rico, sim ou não? Mas, queridos, quando Abraão despediu Agar e Ismael, o que ele deu? Um punhado de pão e outra vasilha com água. Com a riqueza que Abraão tinha, ele poderia dar muitos camelos, abastecido com água e com alimento, e daria muito mais a eles dinheiro para eles terem uma vida, recomeçar uma vida, sim ou não? Olha como nós olhamos para Abraão e podemos ver que o amor dele não chega igual ao amor de Jesus por nós. Porque Jesus teve compaixão daquela multidão. Ele falou assim: não vamos despedir ninguém com fome.
porque eles podem desfalecer no caminho. E o que diz a Bíblia? No decorrer do caminho acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. Só falta usar o resto da música aqui, né? Acabou tudo. E Agar desejou morrer, sim ou não? Mas só que o Senhor não despede ninguém com as mãos vazias. Porque Ismael seria uma grande nação também. Aqui tem homens e mulheres que serão uma grande nação. Onde nós colocar a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará como herança. Às vezes nós pensamos que ganhar uma nação é ganhar um território, um país. Não. O Senhor vai nos levar em lugares que você vai pôr os seus pés e você conquistará em nome do Senhor Jesus. Nós temos ido em lugares, né, Valéria, que o território contaminado, o território povoado por os espíritos malignos. E está aqui o pastor Ramiro que tem experiência em libertação. E Deus tem nos dado esse território, queridos, porque o Senhor nos deu o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Glória a Deus. Então, queridos, Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Ela foi andando pelo deserto de Berseba e ali o Senhor fez a sua obra na vida dela e na vida do seu filho. Resultado você conhece. Eles desfaleceram pelo caminho. Muitas das vezes o discipulado, deixamos de fazer o discipulado, deixamos de congregar e nos perdemos no caminho. Sim ou não? Porque o alimento estava sendo dado. E quando nós paramos de receber o alimento, o nosso corpo desfalece. O nosso espírito desfalece. Porque há muitos que dormem. E até mesmo já estão mortos, diz Paulo. Porque não conseguem discernir o alimento que está sendo entregue para eles. Paulo não diz isso em 1 Coríntios 11? Muitos dormem, muitos estão doentes, porque não conseguem discernir o alimento que Deus está entregando, que é a ceia do Senhor. Glória a Deus. Para terminar, queridos, já deu a hora. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. A glória de Deus, as mãos do Senhor. O nosso Deus é o provedor de todas as coisas para nós. No Salmo diz que o Senhor é o nosso bom pastor, e nada tem nos faltado. Faltou alguma coisa, apóstolo, nesses 30 anos? Não faltou. Eu estou 12 anos, tem hora que eu falo, Senhor Jesus, cadê o povo? De repente Deus abre as comportas e aparece gente em tudo que é lugar. Né, Valéria? Parece que não vai ter mais ninguém. E o Senhor abre as comportas e o povo começa a chegar. Porque Deus é que nos supre em tudo. Aleluia. Muitas das vezes nós não temos um pão, nós não temos um café, nós não temos algo. E nós elevamos as nossas vozes, nossos olhos para o monte. E começamos a falar, Senhor, o Senhor é o nosso socorro, nos ajuda. E o Senhor manda como mandou para o profeta. Oh, pastor, eu vim aqui, eu senti no meu coração de te abençoar. Seja bem-vindo, querido, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Coloque em seus corações, queridos, o Senhor Jesus se importa com você. Fala, o Senhor Jesus se importa comigo. O Senhor Jesus está contando os meus dias para me dar vitória. E o Senhor, nessa noite, vai colocar, faz assim com as mãos. É profético. Eu vou sair daqui levando a minha bênção. Eu vou sair daqui levando o renovo. Porque o Senhor me colocou em águas tranquilas e refrigerou a minha alma. Porque o Senhor é o nosso bom pastor. Ele se importa, Ele cuida, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Fique em pé e vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Nós estamos na festa, mas nós que recebemos um presente, né? Porque o dono da festa, o prazer dele é nos presentear. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa noite de celebração, de bênção, de vitória.
Foram 30 anos e foram contados, meu Deus. E chegou o tempo da alegria, chegou o tempo da vitória. Meu Deus, quando estava nesses alicerces, meu Deus, parecia ser tão difícil poder, meu Deus, ver um templo tão maravilhoso. Mas, meu Deus, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, meu Deus, sempre alcançarão aquilo que o Senhor planejou e colocou em nós os sonhos, meu Deus, de conquista. Obrigado, Pai, pela vida do meu apóstolo, meu Deus. Eu sei que todo esse tempo, até por esse momento tão difícil que ele tem passado, Senhor, o Senhor está com ele, e o Senhor não tem abandonado o nosso amado e querido apóstolo, que tanto tem nos ensinado com a sua forma de proferir a sua fé, e tanto tem nos ensinado, meu Deus, como verdadeiramente é ser adorador. Seremos adoradores, meu Deus, não porque nós vemos, não porque nós temos, mas somos adoradores porque o Senhor é digno de honra e de glória. Somos adoradores, Senhor, porque o nosso espírito, Senhor, está, meu Deus, sendo conectado, é conectado com o teu espírito, e nos leva, meu Deus, em adoração e louvor a ti. Espírito Santo, eu oro, Senhor, e peço ao Senhor que todos os dias que nós possamos estar na tua casa, Senhor, te adorando. Visita, Senhor, aleluia, cada lar, cada vida, como o Senhor teve compaixão daquela multidão. O Senhor começou a curar coxos, o Senhor começou a curar surdos, e eu creio, Senhor, que neste lugar muitas pessoas já passaram por problemas e o Senhor o levantou das suas situações. Eu oro, Senhor, para que o Senhor continue falando neste lugar. Eu oro para que o Senhor continue, meu Deus, liberando palavras neste lugar de direcionamento. Eu oro, Senhor, para como o Senhor se revelou para Jacó, revela, Senhor, para muitas pessoas que estão desanimadas. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Jacó, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, e será Deus eternamente. As suas palavras, Senhor, passarão todas as coisas, mas a sua palavra não há de passar. Meu Deus, cumpra os seus propósitos, cumpra os seus desígnios em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a chegar mais perto, nos ajuda a nos aproximar, Senhor, mais de ti. Oh, meu Deus, eu louvo, Senhor, porque chegaremos, meu Deus, a conquistas, chegaremos, meu Deus, a territórios não alcançados ainda, chegaremos, meu Deus, aleluia, levando a tua palavra, porque é chegado o reino dos céus. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor não tem nos abandonado, o Senhor mesmo disse que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Meu Deus, venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós com teu manto de glória, que a tua compaixão, meu Deus, possa alcançar o nosso próximo, os nossos amigos, os nossos parentes. Meu Deus, não queremos olhar só para nossas necessidades, mas queremos também ter olhos para as pessoas que hoje não têm força, que hoje não têm como chegar a ti, Senhor, por causa, meu Deus, de fechamento de mente, por causa, meu Deus, de escamas nos olhos. Mas eu oro, meu Deus, como Ananias orou para Paulo, eu agora declaro em nome de Jesus que toda a escama que está sobre os olhos dessas pessoas que não conseguem enxergar o Senhor com a bênção, não conseguem enxergar, meu Deus, o poço para tomar a água, que não conseguem enxergar o Senhor com o pão que foi entregue, meu Deus. Ah, Senhor, ainda que tenhamos um pouco do azeite, ainda que tenhamos um pouco da farinha, mas quando nós orarmos e entregarmos ao Senhor, o Senhor tem multiplicado, Senhor, assim como o Senhor multiplicou a primeira vez os pães ali, Senhor, dando para aquele menino, dando aqueles pães, 5 pães e 2 peixes, e o Senhor alimentou 5.000 homens, e da mesma forma aconteceu, meu Pai, ali, meu Deus, em Mateus 15, havia 7 pães e um pouco de peixe, e ali, Senhor, o Senhor entregou ao Pai, agradeceu ao Pai, e o Senhor alimentou toda aquela multidão. Que a palavra que sai desse altar venha multiplicar, venha abençoar, venha alimentar multidões de famintos, famintos não de pão, famintos e com sede não de água, mas da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha ser, meu Deus, que a tua palavra venha ser a água viva em todas as vidas das pessoas
pessoas que aqui chegarem. Meu Deus, abençoe esse ministério, abençoe o nosso querido apóstolo, abençoe o nosso querido bispo, abençoe o pastor Jailson. Foi pessoas que o Senhor colocou na minha vida para que eu pudesse conhecer da visão celular. Foi pessoas que o Senhor colocou na minha vida para colocar em nós a firmeza que nós tínhamos um chamado. Obrigado, meu Pai, por este dia. Obrigado, Deus, por esses 30 anos. O ano que vem queremos estar aqui novamente, celebrando, agradecendo ao Senhor por mais um aniversário. Eu te louvo, Pai, e agradeço em nome do Senhor Jesus. E as palmas adora e exalta esse Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, Senhor.